Que alegria estar junto com você aqui. Hoje nós vamos ter como tema do nosso desafio conteúdo. O que é conteúdo? A gente vai descobrir o que é, como é que a gente faz, como é que a gente não faz. Então, se você quer realmente destravar, você quer aprender um pouco como é que você faz o conteúdo legal que evangeliza na internet, fica aqui com a gente porque vai ser muito, muito legal mesmo. Quem que vai dar o conteúdo sobre conteúdo vai ser o Carlos Bonfim. Compartilhe com a galera, chama todo mundo. Então vamos lá, vou chamar o Carlos aqui e vamos para cima com o nosso evangelização digital. Muito bem, gente. Esse é o Carlos Bonfim, meu irmão de comunidade, membro da comunidade Obra de Maria. Eu já vou apresentando. Ele faz parte da assessoria de marketing. Ele vai dizer as formações que ele tem, ou seja, tem uma bagagem enorme para falar para a gente sobre conteúdo. Ele vai explicar o que é conteúdo. É o segundo pilar do nosso desafio, evangelização digital. E eu vou deixar agora para que ele possa se apresentar e dizer aí, fazer um currículo. Faz um currículo aí, Carlos. Enfim, fica à vontade, se apresenta aí. Beleza. Como o Marcelo já falou, meu nome é Carlos, eu sou Obra de Maria para sempre, na comunidade Obra de Maria. Sou primeiramente missionário, aqui eu não estou como uma pessoa de conteúdo técnico. Eu vou trazer técnica para vocês e eu separei a nata do que eu já aprendi. Um compiladozinho mais específico para evangelização. Então, eu estou aqui muito mais como um evangelizador primeiro, para formar evangelizadores. Eu não quero ser o cara da evangelização, eu quero que vocês sejam essas pessoas que vão alcançar muitas e muitas pessoas. E eu não tenho uma formação específica, assim, uma faculdade, algo do tipo. Eu sou muito autodidata, sou muito inquieto, Importante. muito curioso, muito curioso. Tudo que eu aprendo é assim, pesquisa, internet, curso, mas são conteúdos soltos, né? E eu que tenho que fazer essa comunicação dentro de mim. Então, assim, eu hoje me considero designer, web designer e especialista em marketing digital. Perfeito. E hoje eu vou trazer para vocês sobre conteúdo, né? E é interessante porque ontem Marcelo falava que na comunicação, aqui nesse ambiente digital, não só no ambiente digital, mas fora dele também, no offline, quando a gente fala de comunicação, a forma como eu falo, a forma como eu estou vestido, a entonação, o volume da voz, se eu falo mais baixinho ou se eu falo mais alto, o impacto, tudo isso influencia na comunicação. E isso é verdade. Mas eu queria trazer uma coisa a mais para tudo isso que o Marcelo já falou ontem. O meio também é a mensagem. Como assim, Carlos? Como assim o meio é a mensagem? Vejam só. Um jornal, eles falam da mesma forma que um rádio. Coloque aí no comentário. Diga aí, um jornal, ele fala da mesma forma que um rádio. Vamos dar um tempinho aí, né? Ter o delay para vocês. Enquanto a turma vai escrevendo, Carlos, é importante a gente entender essa jogada. Jogada não. Como é que eu posso dizer? Esse caminho que a gente escolheu para trilhar. Por quê? Talvez algumas pessoas poderiam perguntar, mas Marcelo, por que eu não faria live falando sobre oração, falando sobre tantas e tantas coisas da evangelização que a gente poderia aprender? E eu concordo com você. Porém, o que é que acontece? A palavra de Deus ela vem dizer que nós precisamos nos fazer um com todos. A gente precisa se fazer, digamos assim, a gente precisa conquistar as pessoas. O fato de você trazer conhecimentos, como o Carlos falou aqui, do marketing digital, que está tão em alta, as pessoas, a pandemia veio deixar bem claro isso, que cada vez mais as paróquias precisam aprender essa ferramenta. Eu e você, como evangelizador, a gente precisa aprender essa ferramenta. Então, o que é que a gente faz? A gente, muitas vezes, eu digo isso porque eu também sou muito autodidata, a gente aprende com a turma e utiliza disso somente para, enfim, para meios pessoais, para meios particulares, e a gente pega tudo isso e utiliza para evangelização. Então é importante você saber para que você saia dessa, tipo assim, dessa inocência
No sentido de tipo assim, é só eu pegar a câmera, só pegar o celular e começar a falar. Não é bem assim. Pode ser que seja, mas se você souber das ferramentas, das coisas que você pode fazer para que essa mensagem ela consiga chegar mais perto, você vai estar realmente sendo responsável por isso. O Papa Francisco diz que um pregador que não se prepara, ele está sendo irresponsável. E aí eu jogo para a gente também. Se nós somos evangelizadores, que a gente está com a internet na mão e a gente não se prepara para isso, a gente também está sendo irresponsável com o chamado que Deus nos fez. É Mas verdade. continua aí, Carlos. É verdade, exatamente isso, Marcelo. E trazendo o que eu tinha falado anteriormente, né? Porque tu falou aí, a galera pode ter esquecido. Mas eu perguntei se rádio falava da mesma forma que uma televisão, que um jornal. E não. O pessoal colocou não, e assim, é óbvio que não. O rádio falado não tem vídeo, e exige muito de uma jogada, do cara fazer a galera se sentir presente, se sentir junto. E o jornal é texto, então tem que chamar a atenção pelo texto, a imagem conta muito, a forma como o texto é escrito também influencia, para que aquilo venda, né? Venda no sentido de o jornal chegue até onde o objetivo final dele. Então, beleza. O meio é a mensagem, no sentido de o ambiente em que a mensagem está sendo dita influencia na forma que ela vai ser dita. Guardem isso, que isso é bem importante. Então, vamos lá. Então, se naquele Instagram a gente tem um ambiente que é muito favorável àquilo que é visual, seja na forma de imagem, seja em live, seja nos stories, é tudo muito visual. Então, se o Instagram tem essa característica muito visual, o meio do Instagram automaticamente influencia na forma como eu vou evangelizar também. Então, trazendo, guarda isso. Agora, se a palavra é Jesus, e se o meio é a mensagem, e aquilo que eu falo, aquilo que é falado, é palavra, o que é que vocês concluem com isso? Eu vou falar outra coisinha que vai melhorar a coisa. Talvez confunda mais, mas eu gosto de fazer isso. Vê só. Se o meio é a mensagem, vai falar aí, é o testemunho. Tem a ver, tem a ver. Eu não queria que fosse dessa forma, mas eu vou pegar o teu gancho. É o testemunho. Vamos lá, foi o André Silva que falou. É o testemunho. Então, se o meio é a mensagem, e se a palavra é Jesus, então Jesus é a mensagem, gente. Ou seja, o meu testemunho precisa falar de Jesus. Primeiramente é isso. Talvez vocês estivessem pensando que eu viria com outro tipo de coisa, com uma coisa mais técnica, a gente vai chegar lá. Mas a gente tem que falar disso. Tem que falar disso. E tem outra coisa que no marketing digital é muito falado, é que o conteúdo é o rei. O conteúdo é rei. Então você pode fazer tudo, você pode ter uma arte bonita, você pode ter um filme trabalhado, toda uma produção, você pode fazer tráfego, copyright, que o Lourenço vai falar, você pode ter toda a técnica do mundo quando for falar, mas se você não tiver um bom conteúdo, não adianta de nada. As pessoas não vão ficar. Elas não vão dar atenção. Vai ser como um sepulcro caiado, né, Carlos? Exatamente. Vai ser como um sepulcro bonito por fora, um perfil bonito, mas na verdade você não vive aquilo, você não transmite a verdade. Exatamente. Então, fazendo aquele joguinho de novo. Se o conteúdo é rei e se Jesus é rei, o que é que a gente conclui com isso? Eu já sei, mas eu não vou falar. Vocês têm que escrever. Escreve aí para a gente interagir. Se o conteúdo é rei, se Jesus é rei, o que é que a gente conclui com isso? Gente, Jesus é o conteúdo. Jesus é o conteúdo. É simples. E vejam só. Exatamente. Trazer Jesus para as pessoas. Jesus é o conteúdo. E é interessante que a gente faça esse exercício, porque lá na frente
vocês vão entender que essas conexões que eu estou fazendo, vocês fazerem aqui vai ser importante o conteúdo que vocês vão ter que produzir. Vamos lá. Então, beleza. Depois dessa introdução, a gente vai falar sobre outra coisa. Porque talvez a gente pense conteúdo como uma Globo da Vida faz, como o Vatican News faz, como a CI Digital faz, que são empresas católicas de comunicação, que têm a comunicação como o seu apostolado, né? E talvez a gente pense nessa estrutura de comunicação e a gente esquece que o mundo mudou. O mundo mudou completamente. Hoje, as pessoas, elas são uma TV. Hoje, eu sou uma TV, o Marcelo é uma TV e você também é uma televisão. Você tem um canal aqui à sua disposição nessa tela. Então, eu estou mantendo a atenção dessas pessoas, de vocês que estão aqui. Você sabe o quanto é difícil manter a atenção de uma pessoa nos tempos de hoje? É complicadíssimo. Só para vocês terem uma ideia, Boninho, aquele cara da Globo que fica por trás do Big Brother, esses programas assim, sensacionalistas da Globo, ele foi para uma peregrinação e lá ele encontrou pessoas numa capelinha adorando a Jesus exposto no ostensório. E ele ficou, nossa, meu Deus, a gente sofre tanto para guardar a atenção das pessoas, faz todo tipo de coisa, é comercial, é programa disso, apelando para tudo quanto fosse sensacionalismo. E as pessoas estão aqui esse tempo todinho de joelho de frente a uma bolachinha branca. Ixi, Maria. É um pouco pesado, porque ele não ele não é católico, ele não é religioso, mas isso traz para a gente o que eu já falei aqui no começo. Se isso aqui é uma briga por chamar a atenção das pessoas, essa atenção ela se resolve se a gente mostra Jesus para as pessoas, porque é Jesus quem atrai. E aí é que tá. Jesus atrai as pessoas. E de um tempo para cá, desde que a internet começou e que produção de conteúdo começou a ser mais divulgado para que as pessoas chegassem até as marcas, as empresas, as pessoas começaram a dizer que hoje não é mais as empresas que vão atrás das pessoas, mas as pessoas que vão atrás das empresas. As pessoas são atraídas por aquilo que elas já têm necessidade. Porque se você olhar o Google hoje, quando a gente quer, eu quero um sapato. Vou lá no Google pesquisar sapato para corrida. O Google vai me mostrar os sapatos, eu vejo lá, eu comparo com marca, comparo site com site, vejo o melhor preço, custo-benefício, depois de um tempo eu vou lá e compro. Hoje as pessoas vêm até você, só que Jesus ele já atraía as pessoas pela sua necessidade há 2000 anos atrás. E as pessoas acham que estão descobrindo, estão inventando a roda. Não estão. Não estão. E o interessante, e guardem isso, porque lá na frente a gente vai trazer isso da forma bem prática. Porque a gente fala de necessidade humana, de necessidade que tem aqui no peito. A gente está falando de necessidades humanas. Se a gente não produz conteúdo que atinjam as necessidades humanas, a gente vai ser irrelevante. Então a gente precisa fazer isso. A gente precisa produzir conteúdo que seja relevante. E o que é mais relevante em um meio digital e católico? Jesus, Deus, Espírito Santo, coisas sobre a igreja. E o teu testemunho, principalmente. Porque a gente aqui está falando de pessoa para pessoa. E como aquela... Anota aí, pessoal. Aproveita, anota, porque com certeza esses pontos vão fazer a diferença, tá? Você precisa produzir conteúdo relevante.
relevante, é realmente que faça diferença na vida das pessoas, tá? E não tem nada melhor do que, como o Carlos falou, os conteúdos da própria igreja, o seu testemunho é muito importante. Para você que tem dificuldade, ah, Marcelo, eu estou ouvindo vocês falarem, eu estou anotando aqui, mas eu tenho dificuldade de colocar em prática. Beleza, nosso objetivo é pegar um tempo nosso, e a gente pegar na mão de vocês e a gente realmente querer gerar resultado. Porque não adianta só a gente falar aqui e eu quero ver a coisa acontecer. Ontem mesmo já teve um testemunho, já teve um inscrito, eu vou até fazer um print e colocar aqui, de um cara que já é design, Carlos. Eu não sei se você viu lá no grupo. Eu vi, eu O vi. cara, o cara já é designer há um tempo, eu acho que é o Jefão é designer, ele trabalha com isso. Beleza? Vamos lá. Beleza. E aproveitando, se isso está fazendo sentido para você, compartilha. Compartilha com mais pessoas, porque a gente precisa fazer com que esse conteúdo alcance o maior número de pessoas possíveis, porque é o silêncio dos bons que faz que o mal avance. O Então, Carlos, eu queria perguntar, vai guardando essa pergunta se você me responder, que é o seguinte: o que, de fato, o que que eu posso fazer para postar os meu conteúdo da melhor maneira possível? No feed, no story, eu tô meio perdido, eu tô a me gente colocando na... vai chegar lá daqui a pouco. Pronto, guarda essa Vamos fazer. pergunta aí, eu acho importante. A gente vai chegar lá porque eu precisava dar essa introdução, porque vai fazer total sentido lá no final. Uhum. Mas aí, porque eu não quero trazer apenas o tipo de postagem, porque Instagram a gente já conhece, a gente já deve saber as coisas que pode ser postado, mas eu quero mostrar um como muito bem fundamentado, entendeu? Então vamos lá. Uhum. Então, outra coisa que a gente precisa fazer é pastoreio. A gente precisa pastorear de uma maneira interessante. Porque, vejam só, aquilo que o Marcelo falou sobre a procrastinação, a gente começa e não termina, é primordial aqui nesse meio. Porque a gente pode começar e terminar, e não terminar. Só que, quando a gente está falando de produção de conteúdo, se ele não for contínuo, a gente não vai ter se a gente não tiver perseverança, ele não vai trazer fruto. Vai ser esporádico. Então, vai ter resultado uma vez, e outra vez não vai ter resultado, então a gente precisa ser contínuo. Se começou e parou, vai ter que começar tudo do zero, se você tem que ser totalmente novamente. Então, a gente fique com isso em mente. Se você quer, de fato, começar nesse mundo, você precisa ter em mente que é uma maratona, não é um sprint de 100 metros, é uma maratona, beleza? E aí é que está uma das pessoas mais erram, que para que isso de fato aconteça, para que essa perseverança exista, eu preciso me importar com as pessoas. E para que esse importar-se com as pessoas significa pastorear. E aqui na internet você vai exercer o seu ministério de pastoreio. Para você exercer seu pastoreio, para passar a mensagem que é Jesus através da sua vida, do seu testemunho, você precisa falar de uma maneira que seja impactante. E é aí que a gente entra nos conteúdos. Vamos lá. Vejam só. As pessoas, elas farão qualquer coisa por aqueles que incentivam seus sonhos, justificam seus fracassos, acalmam seus medos, confirmam suas suspeitas, ajudam a tirar pedra em seus inimigos. Essa é uma frase muito famosa de um marqueteiro aí da década do século passado, 60, 70 mais ou menos. E é interessante porque ele está falando de necessidade humana. Você lembra que eu disse que o meio é a mensagem e que eu ia falar que a necessidade humana ela é o que vai direcionar o teu conteúdo e que esse meio aqui, Instagram, tem uma particularidade, tem uma característica própria e isso faz toda a diferença na hora que você vai fazer a sua mensagem. Então, vamos lá. Anotem aí. Repete aí, por favor, cara, isso é muito importante, cara. Repete aí, por favor. As pessoas farão qualquer coisa por aqueles que incentivam seus sonhos. Anotem aí. Incentivar sonhos, primeiro ponto. Incentivar sonhos, primeiro ponto. Beleza. Justificam seus fracassos. Beleza. Confirmam, acalmam seus medos. Confirma os seus medos, é? Não, acalmam seus medos. Acalma.
Vai. confirmam suas suspeitas Certo. e ajudam a tirar pedras em seus inimigos. É Essa é blefe. forte, hein? Essa é forte, hein? Essa é forte. Então, eu trouxe essa frase, mas eu vou explicar cada ponto desse de uma maneira evangélica, para que a gente não ache que pode sair, por exemplo, atirando pedra em todo mundo, sair falando mal, quando na verdade não é essa a nossa intenção. Mas vamos lá, guarda essa frase, porque lá na frente vai fazer sentido. Aí, a Silvana, né? Falou Silvana. incentivar, justificar, acalmar, confirmar e ajudar. Mas não é ajudar de qualquer forma, tá, Silvana? É ajudar a tirar pedra mesmo. Vocês vão entender isso lá na frente. Vamos lá. Mas como fazer isso na prática? Né? E vamos lá para o Instagram. O meio é a mensagem. Então, esse incentivo, essa justificativa, a acalmar o medo, confirmar as suspeitas e atirar pé inimigo, precisa ser feito de uma maneira característica. A gente tem 3 ambientes dentro do Instagram. A gente tem o feed, a gente tem os stories e a gente tem as lives. No feed é o que você faz. Guarde, feed, o que você faz. Stories e lives, quem você é. Feed, o que você faz. Stories e lives, quem você é. E por que isso? Por que isso? Vejam só. Olha, entenda. Por trás do Instagram existe uma empresa Facebook que entende. Olha, milimetricamente, eles conhecem tudo da gente. Não é por acaso. Não é por acaso que existe um feed, não é por acaso que existe um story, não é por acaso que existe live. É uma necessidade. Então, o feed, ele nasceu, ele tem a sua função, ele cumpre a sua missão quando a gente posta aquilo que a gente faz. Quando a gente posta no feed aquilo que a gente é, se eu estou falando de algo pessoal, possa ser que dê certo, mas não vai estar utilizando todo o potencial do Instagram. Porque o feed eu tenho capacidade de impacto, no feed eu tenho capacidade de compartilhamento. As pessoas podem compartilhar e tem a descrição, tem toda uma característica. Eu posso colocar uma fotozinha, um texto que dê ênfase àquela foto e que, junto às duas coisas, eu chame a atenção. Lembra que eu falei que o Instagram é visual? A foto chama a atenção e o texto, ele entra, ele vai fazendo com que entre de forma subliminar aquilo que eu quero. Isso o copyright você vai entender com o Lourenço. Mas, enfim, guardem isso. O feed é o que você faz, os stories é aquilo que você... Stories e lives é aquilo que você é. Ok. No feed, por exemplo, você pode fazer listas de coisas. E aqui a gente já entra na parte prática, tá? No feed a gente pode fazer listas de coisas. Pontuando, é necessário pontuar as coisas, não fazer de qualquer maneira, mas dizer ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, essa é a minha visão sobre tal coisa. E se lembra que eu pedi para vocês fazerem a linkagem? O conteúdo é rei, Jesus é rei, então isso é o quê? As pessoas não querem qualquer tipo de conteúdo, elas querem conteúdo com a tua opinião. Isso é importante. Isso é muito importante eu ouvi uma vez, Carlos, desculpa te interromper, mas eu ouvi uma vez dizer o seguinte, que as pessoas elas querem um porta-voz, não é isso? Exatamente. Ou seja, saiu uma notícia de alguma coisa, as pessoas já sabem sobre aquilo, ok, mas quando você comenta, ela toma para si uma palavra que ela não tem coragem de dizer. Ou seja, ela não tem coragem de botar a cara para fazer um vídeo, para fazer uma história, para postar a opinião dela. Então, o que é que ela faz? Ela abraça a sua opinião, né? Então, por isso que é importante você ter uma opinião, você ter realmente, você ser autêntico aqui, né? Exatamente. Só que, assim,
lá na frente a gente vai falar mais sobre isso. Então, Beleza. esse é um tipo de conteúdo. Um tipo de conteúdo. Não, eu vou falar, por exemplo. Vai. Falou de opinião. A maioria dos jornais hoje, de mídia tradicional, estou falando de mídia tradicional, eles fazem. Eles não fazem a notícia, porque vamos tomar como, por exemplo, aquela explosão que teve em Beirute, lá no Líbano, há um mês e meio, 2 meses atrás, não sei. Uhum. E eles não noticiaram pela primeira vez, eles noticiaram o que os outros noticiaram. Ou seja, eles repercutiram. Sei. Eles repercutiram. Só que quando a gente. Beleza, esse acontecimento foi um acontecimento aí, mas ficaram aquela coisa. Será que foi um ataque? Será que foi um ataque de Israel? Será que foi isso? Será que foi aquilo? Começaram a levantar suspeitas em cima de um conteúdo. E por que isso é importante? Porque isso revela posicionamento da empresa ou pessoa que está divulgando aquele conteúdo. Não existe conteúdo hoje isento. A mídia deveria ser isenta, mas não existe conteúdo isento. Sempre vai ter algum conteúdo por trás, algum background político, algum background religioso, ou qualquer tipo de coisa, algum background científico, se você não quer se atrelar à religiosidade, por exemplo, e por aí vai. Mas, enfim, você precisa dar essa opinião. A gente vai aprofundar mais isso lá na frente. Então, lista de pontos. Você, ao invés de fazer um conteúdo todo, um textão, você separa em pontos, porque você precisa entregar o conteúdo resumido para as pessoas. Senão, eles podem correr o risco de não ler. Né? Quanto mais pontuado, melhor. Você pode fazer também carrossel. Não tem carrossel de imagens ou de fotos? Você pode fazer um carrossel que conte uma história. Entendeu? Não fotos aleatórias. Tirei um monte de foto, um monte de selfie aqui na praia, vou postar. Não isso, mas que conte uma história. Você precisa utilizar as ferramentas que o Instagram te dá para construir em cima daquilo, não usar somente por usar. Então, por exemplo, a gente tem também o tutorial. Né? Você pode criar um tutorial para as pessoas. Por exemplo, quem é ministro de música, quem é ministro de música, na verdade, tem esse benefício. Né? Você pode criar um tutorial para as pessoas. Essa live aqui é um tutorial. Um tutorial de como você fazer. Tempo real. Tempo real. Mostrar o que as coisas estão acontecendo, como as coisas estão acontecendo, como é seu dia hoje. É outra coisa que você pode fazer. E eventos, né? Tirar foto e mostrar o que você aprendeu. Você lembra que o filho é o que você faz? Então, quando você está num evento, por exemplo, um evento da comunidade, Abreu de Maria, um vocacional, você está lá, tira uma foto do evento e você vai mostrar aquilo. Então, você está dizendo, eu não faço assim, eu fazer, mas eu faço parte. Entendeu? Então, a gente vai ligando aí as coisas. E aí a gente vai agora para os stories. Só recapitulando, né? O feed, a gente tem listas, carrossel, tutorial, deixa eu ver aqui na minha listinha, tempo real e eventos. Lista, carrossel, tutorial, tempo real e eventos. Ô Carlos, aproveitando, até uma dica para a turma de como é que eu estou fazendo, como é que eu aprendi a poder conseguir gerar conteúdo no meu feed. O que que eu fiz, e até uma dica para quem é ministério de música, para quem evangeliza através da música. Eu gravei uma live de 1 hora. Veja só, gravei uma live de 1 hora. E o que que eu estou fazendo? Eu estou pegando partes dessa live, estou partindo e estou colocando no meu feed. Porque ninguém teria tempo de participar 1 hora, assistir 1 hora de live. Então, mas você pode assistir, um exemplo, uma música de 1 ou 2 minutos. Então, eu estou cortando isso. O que que eu estou fazendo? Eu estou aproveitando um conteúdo que já existe e estou partindo ele dentro do meu feed. Talvez você fique perguntando, Marcelo, mas o que é que eu vou postar?
com certeza você deve ter alguma coisa, você pode fazer um exemplo. Essa live aqui que a gente está fazendo com o Carlos, eu posso futuramente pegar algumas partes e colocar lá no feed também, sobre um determinado assunto, algo específico que você vai poder ver e vai ver o que nós estamos falando, né? E eu acho bem importante isso. Você poder pegar conteúdos grandes e você poder partir ele em pequenos pedaços. Tá? Isso não é muito. Se você vê, por exemplo, o Instagram de Tony Allison, ele faz muito isso. Ele tem um DVD, então ele parte algumas partes do DVD e coloca aquela música específica porque ele quer falar aquela mensagem. Isso eu acho que vale muito a pena. Verdade, Marcelo. Agora, só uma ressalva para isso, né? Não é todo tipo de conteúdo em live que fica bem no feed. Assim, Porque, por exemplo, nesse caso de Marcelo, faz todo sentido, porque ele está utilizando músicas que são trechos que, partido, só um pedaço faz sentido. Entendeu? Mas, uhum, nesse caso, o objetivo da postagem no feed é instigar a pessoa a querer ver o todo. Entendeu? O feed, ele não é aleatório. Ele não pode ser, sem postar nada, eu vou cortar aqui um pedacinho da outra coisa que eu já fiz e posto. Você é precisa verdade. ter um objetivo. Porque, primeiro, você precisa mostrar o que você faz. E no caso do Marcelo, ele está mostrando o que ele faz, porque ele é um ministro de música, ele canta, ele está mostrando o trabalho dele, a evangelização dele. Eu tenho uma dúvida, Carlos. Eu vou te perguntar. Vou te perguntar. É, eu li, na verdade, que aqueles títulos, quando você coloca uma coisa no seu feed que tem um título, você atrai mais as pessoas, tá? Porém, eu ainda estou na fase de testes, eu ainda estou fazendo alguns testes no meu feed para saber se realmente a galera vai prestar atenção no que eu estou falando, no que eu estou cantando. Eu queria saber a tua opinião sobre isso. Sobre você, por exemplo, postar uma imagem, uma foto ou um vídeo, no meu caso, com a legenda em cima no própria imagem e não somente no texto. Queria saber o que é que tu pode dizer sobre isso. Para ir para coisa. Já está 40 minutos, já daqui a pouco a gente abre as perguntas. Então, vai muito da tua necessidade Uhum. e do teu posicionamento enquanto filho. Dependendo do tamanho desse título, talvez fique grosseiro, entendeu? É o que eu estou falando enquanto designer. Talvez fique grosseiro, mas não é uma ótima ferramenta enquanto chamar a atenção. A minha única ressalva é a forma que você vai fazer isso, entendeu? Uhum. Porque, por exemplo, teu posicionamento é uma coisa forte, tu é homem, tu tem uma pegada mais forte às vezes, tu fala uns temas como castidade para homem, que é bem delicado no tempo de hoje, então Uhum. faz sentido. Mas talvez para uma mulher, a forma do texto, etc., não funcione tanto. Mas, enfim, Entendi. tira o design, tira essa coisa de design. O que fica, vale. Então faz. Entendeu? Beleza. Se você não tem um design para fazer para Que é você. o assunto de amanhã, né? É amanhã? Exatamente. Aí, pessoal, Beleza. para os stories, você pode falar sobre bastidores, sobre descobertas, sobre histórias curtas, sobre enquetes e perguntas e respostas. Essas coisas dão muito certo nos stories. Porque essas coisas são as que já foram testadas. Você pode fazer outras coisas. Você pode postar somente um story, uma selfie de você na praia. Estou usando muito porque eu vejo que é um ideal que as pessoas têm na cabeça. Eu na praia, tá tudo ali da vida. Mas, enfim, você pode mostrar. Os stories é interessante porque você tem o seu celular na mão. Você lembra que você é uma televisão? Você pode estar mostrando alguma coisa legal, mas no seu ponto de vista. Veja só, você está aqui com o celular, você está virando, é o teu ponto de vista, só tu está vendo isso. Só tu está vendo daquela forma. Então você precisa dizer também somente o que você acha. Colocar a sua opinião em cima daquilo. Entendeu? Então, falar de bastidores, o bastidor da vida de um missionário.
Como é o bastidor do missionário? Descobertas, o que você descobriu, histórias curtas, falar sobre uma coisa que aconteceu no seu dia a dia de uma maneira curta, de uma maneira rápida, porque histórias é 15 segundos, porque existe essa dinâmica, porque as pessoas não têm saco para ver coisa rápida, para ver coisa longa. Hoje está todo mundo com déficit, com ansiedade, porque tudo leva para isso. Então precisa ser curto, rápido, direto. Uhum. Você faz assim, para fazer essa história curta, você faz 3 ou 4 stories. No quinto ou no quarto, você dá um resumo e faz um texto sobre aquilo. Uhum. Entendeu? Você faz uma história curta, no caso, você vai passar mais ou menos 1 minuto falando, e no outro story, você faz um resumo em texto. Porque quem não tiver saco para ouvir você falar, não vê o texto. Entendeu? É verdade. Aí, enquetes para saber a opinião das pessoas e não para medir conhecimento. Porque se você faz uma enquete para medir conhecimento, talvez as pessoas não respondam por medo de não saber. Ninguém gosta de dizer que não sabe. Entendeu? As pessoas só gostam de dizer que sabe. Então, fazer para pedir opinião. Vocês acham melhor isso ou isso? O conteúdo da live da semana que vem, vocês acham melhor esse ou esse? Fazer uma opinião para gerar engajamento. E perguntas e Uhum. respostas, que aí eu acho que é bem claro, não precisa estar destrinchando. E lives. Fazer lives constantes. Temas que você queira falar, temas que você precisa divulgar o tema. A frequência é muito importante. E dizer, pelo menos, com 24 horas de antecedência que você vai fazer a live. O horário, né? Também. Com 3 ou 4 stories. Se lembra dos stories? É a mesma coisa. Você faz um pequeno resumo, você fala sobre a live, no final você faz um resumo sobre a live, do que vai ser a live, para gerar o desejo das pessoas verem a live. E se possível, convidar pessoas, como o Marcelo está falando, eu sou um convidado dele para falar sobre o tema. Então, é isso. Ou a própria audiência faz a live e convida as pessoas que estão participando para falarem junto com você na live. Isso também é bem legal. É importante, às vezes pode ter alguém que esteja um pouco travado e diga assim, mas eu não consigo fazer, eu tenho vergonha e tal. E aí vai uma dica de ouro, que é o seguinte, você só vai fazer live, aprender a fazer se você fizer. Você só aprende fazendo, tá? Então, se você tem o desejo de fazer live de oração, lives de rezar o texto, vai começar a novena Santa Teresinha amanhã, faz a live, faz mesmo que dê errado, mesmo que a internet caia, mesmo que dê uma pessoa, mesmo que não dê ninguém, mas você faz, porque você vai perdendo medo e você vai aos poucos se familiarizando e você consegue transmitir a evangelização. Não é sobre você fazer o que tem que fazer, mas se você sente no coração que você tem algo para partilhar e você não faz por medo, aí a gente está aqui para te ajudar nisso. Você só vai aprender a fazer live se você fizer. Você vai errar muito e você vai fazer essa live. Beleza? Beleza. E aí, a gente tem, sempre que eu falei que você precisa dar a sua opinião sobre as coisas, a evangelização em rede social, ela está no tipo. Eu queria mostrar a minha tela para você agora, mas eu não posso. Então eu estou me adaptando aqui. Por isso eu estou falando mais do que mostrando. Se eu mostrar seria mais fácil, eu só passaria pelo conteúdo, mas eu preciso às vezes destrinchar um pouco mais. A evangelização está nos tipos de pessoas. Lembra que o Marcelo falou ontem que ou você produz conteúdo ou você consome conteúdo em rede social? Então, aqueles que produzem conteúdo em rede social, aqueles que de fato conseguem atrair a atenção das pessoas, são aqueles que são os pensadores, que eles ouvem, para pensar e dar sua opinião. Não uma opinião qualquer. São aqueles que analisam e pegam os dados, os fatos, eles criam uma análise de forma simples. Eles fazem de forma simples aquilo que parece complexo. Eles analisam, eles trazem mastigadinho para as pessoas. Os conselheiros, né? De tudo que eu sei, é isso que eu digo para você. Em cima dessa situação, em cima da pandemia, como é que eu vou me comportar nessa pandemia? O que fazer? Você vai estar sendo um conselheiro para a pessoa. Então, e as previsões? Previsões
um pouco delicado porque prever coisas assim, meio de evangelização é meio que ser escatologicamente, É. fim do mundo. Então é meio delicado esse ponto. Mas se você conseguir prever alguma coisa sem que isso seja polêmico demais, faça. Mas você Aham. precisa ter essa capacidade de ou ser um pensador, parar e dar sua opinião, ou ser um analista, pegar dados daqui e dali, ver várias opiniões, fazer um apanhado de tudo, passar de forma simples para as pessoas, ou ser um conselheiro, dar a sua opinião, ou você fazer algum tipo de previsão. Você vai estar conseguindo atingir o público de uma maneira mais assertiva, entendeu? Porque se você fizer apenas compilação de conteúdo, sem dar somente informação, sem dar opinião, esquece, você não vai chamar atenção. Se você for apenas pegar várias notícias e processar a notícia também, você não vai trazer, você não vai chamar a atenção das pessoas. Se você for apenas um repórter, for apenas aquele que dá a notícia, você também não vai chamar atenção, porque tem muita gente fazendo isso. E se você for apenas tipo um colunista de jornalzinho, que tem aquele textozinho pequenininho, sabe aquela pessoa tímida que dá uma opinião, mas uma coisa contida, você também não vai chamar a atenção das pessoas. Você precisa ser um pensador, você precisa filosofar, viajar na maionese, falar aquela coisa aqui é o que eu penso. Entendeu? Tá querendo falar, Marcelo? Eu vou abrir aqui a caixinha de pergunta, Carlos. Tá, Tem umas perguntas aqui que você puder responder, vai ser legal. E eu quero lembrar depois de alguns avisos finais para a gente finalizar, tá bom? tá beleza. Vamos lá. Enquanto eu Deixa eu ver. já tem pergunta aí? Tu tá vendo aí? Tô vendo, tô vendo. Para o Para o Story. story. Fala. Lê aí, pode ler. Nada, então vou ler. A Power Story é interessante falar sobre livros, parte de livros, ou seria melhor para lives? Olha, stories eu faria um apanhado rápido, fazendo com que a pessoa instigar o desejo na pessoa de querer ler o livro. E o que é que eu faria com relação ao livro? Eu seria um sommelier de livros. Se você parece que você pegou essa ideia, pô, vou falar sobre um livro. Sommelier é o quê? Aquele que degusta junto com você. É como se fosse um degustador de livro. Ele vai lendo o livro e vai dando a opinião dele. Olha, isso. Tem gente que não gosta de ler. Se você conseguir prender a atenção da pessoa lendo um livro e dando sua opinião, você vai estar fazendo duas coisas. Você vai estar se forçando a ler, que isso é muito bom. Eu já pensei em fazer isso e em algum momento eu pretendo fazer isso. Você vai estar forçando a pessoa a ler, você vai estar se forçando a ler, ao mesmo tempo você vai estar produzindo conteúdo. Legal. É perfeito. Um exemplo disso Frei Judaci é um feio daqui que morou aqui na minha cidade. Como é, rapaz? Aquele cara do Som do Monte, fugiu o nome. Frei Gilson. Frei Gilson. Frei Gilson faz isso no YouTube. Ele estava itinerário da castidade e imitação de Cristo. 2 livros ótimos para quem quer ser cristão. E eu tenho certeza que ele está fazendo isso porque ele precisa daquele conteúdo. Legal. E ele faz aquilo porque ele a consome e ao mesmo tempo que produz conteúdo. Então não é ele que produz conteúdo somente produzir, porque eu achei que é bonitinho. Primeiro, parte de uma necessidade pessoal, ao mesmo tempo que alcançam as pessoas. De novo, Rabisco. Quando de falar de Insta de missão, quando se fala de Insta de missão, segue a mesma linha de dicas? Então, quando a gente está falando de um Instagram de missão, ela quer dizer missão Olha Maria, né? Isso aí eu entendi. Nesse caso do Insta da missão, missão pessoal, Insta pessoal e Insta institucional são diferentes. Primeiro, Insta da missão você precisa personalizar a marca. Você precisa humanizar a marca. Eu ia tocar nesse ponto quando a gente tivesse nos outros, no que eu deixei de falar para falar no grupo lá. Mas o Insta de missão ele precisa ser personalizado. As pessoas precisam se identificar com algo ou com alguém. E as pessoas se conectam com pessoas. Então, não faz muito sentido
você fazer uma coisa muito institucionalizada, essa padrãozão. Agora, isso é coisa de muito anos 2000, anos 90, 2000. que pra gente hoje não faz muito sentido. Pensando na evangelização de crianças, qual seria o melhor desafio utilizando o Instagram? Evangelização de crianças. Evangelização de crianças. Eu focaria É difícil porque dificilmente você vai alcançar criança nesse sentido, né? Porque exatamente. É isso que eu ia dizer. Eu evangelizaria os pais das crianças. só que veja, um exemplo bem legal eu achei. Tem um desenho que as meninas, minhas filhas assistem no YouTube, que é o Minha Vida é uma Viagem. É uma animação gospel que tem. E eles fizeram lives, até a turma do Bita, por exemplo, eles fizeram lives animadas, todos caracterizados e vestidos, e fizeram lives e foi bem legal, as meninas ficaram assistindo aquilo ali, foi muito bom. Uma dica que eu poderia dar seria isso, você explorar através de lives, com cenários, com histórias e contar histórias e tal, mas eu acho que o foco maior seria, digamos assim, os pais, né? Não sei, grupo de oração, fazer uma live com um grupo de oração infantil. Enfim, eu sou meio leigo, mas só quis dar essa ideia aqui, que eu vi, eu achei bem Não, legal, pode ser que funcione. é exatamente isso. Para alcançar a criança, você precisa alcançar o pai. Porque, assim, se o pai for um pai da forma que eu estou pensando, que uma pessoa que zela pelo filho, para você quiser evangelizar uma criança, pelo menos o pai dessa criança precisa ser uma pessoa que zela pela evangelização dela. Então, esse cara não vai deixar a criança com o celular toda hora, entendeu? É, Vai ser regrado. Então, você precisa alcançar os pais, mostrando que o seu conteúdo é bom para as crianças e, em cima disso, fazer isso que o Marcelo falou, fazer lives. E sabe aquilo que é a missão de emocional, o Potengi faz muito bem, evangelização de crianças, é aquela coisa, só que no meio digital. valeu, obrigado, Carlos.